Gente, graça e paz. Já estão querendo mudar meu nome para Luciano Sumirá. Para não ter que ficar respondendo todas as perguntas depois, fiz uma bariátrica cerebral, mudei a cabeça. E quem quiser saber mais do que isso, tem a mensagem no meu canal do YouTube chamado Cuidado do Corpo, contando como Deus me quebrou no meio. Porque já foram quase 70 quilos embora nos últimos 12 anos. Então, talvez da última vez que estive com vocês foi só uns 40, 48, mas glória a Deus. A gente está feliz de estar com vocês, temos um carinho gigante, tanto pela casa e a família do Pastor Ari, como por essa igreja, e deu certo que esse fim de semana a gente está ministrando em outro evento, então a gente deu uma fugida de lá e conseguiu conciliar para poder estar com vocês, né? Por estar lá e meio de outro evento, a gente não vai poder ficar, mas estou feliz pela oportunidade de servir vocês nesse tempo. Nós vamos ter duas ministrações. A gente vai fazer um período longo, eu e minha esposa intercalando, mas a gente orou, conversou e sentiu que a gente deveria dar duas palavras distintas. Ela vai dar a primeira e acredito que que ela vai compartilhar é algo essencial para toda a família, para todo relacionamento, e acredito que ela tem muito mais autoridade do que eu para falar daquilo que ela vai falar. Mas depois eu quero compartilhar uma palavra também que Deus me deu, e acredito que não só vai ser propícia, mas bênção para a vida de vocês. Amém? Nós estamos casados daqui um mês e pouquinho, vamos completar 23 anos de casados. Deus nos deu dois filhos, Israel e Alice. O Israel está, apesar de novo, já casado. A Alice está com 17 anos e daqui uns 20 anos talvez eu libere ela para casar. Estou brincando, a mulher mandou eu lembrar que eu estou brincando. Também mandou eu dizer que quem manda lá em casa sou eu. Mas uma coisa gostosa é ver nossa família também amando, servindo ao Senhor, né, profundamente envolvidos com o reino, com a reprodução desse modelo de família, algo que um dia nossos filhos nos falaram alguns anos atrás, né? Os dois um dia numa conversa disseram: a gente quer casar cedo. Ele perguntou: nós fizemos alguma coisa errada, vocês querem ir embora? Disseram: pelo contrário, vocês fizeram a gente acreditar que o negócio é bom. E a gente também quer isso para as nossas vidas. Então, a gente acredita no plano e no propósito de Deus para a família. Amém? Então, vou deixar a Kelly iniciar esse primeiro tempo. Depois a gente decide se dá um intervalo rápido entre uma palavra e outra ou não, né? Aí na sequência, ao longo do caminho. Bom dia a todos. Bom dia. Deu para perceber que a galera está muito feliz, animada. Bastante comunhão mesmo entre a galera, os irmãos. Que bom, que gostoso sermos igreja, sermos reino de Deus, corpo juntos, é muito bom. E que bom tantos casais recebendo aqui de Deus algo novo, algo fresco, uma graça nova para viver de uma forma ainda melhor esse projeto tão lindo que é a família. E eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou conosco, né, sobre como tudo é assim, nos nossos relacionamentos é uma questão de coração. Quando nós vimos aqui, agora há pouquinho, a história da sacolinha, tudo começa no coração, todas as nossas ações e reações. E o tema dessa palavra de hoje é destruindo a mentalidade parasita, né? Porque nós queremos ser parecidos com Jesus, amém? E Jesus é o maior exemplo de serviço, de amor, de respeito, de atenção para com aquelas pessoas próximas. E o Senhor vai falar conosco nesse sentido, nessa manhã. Então vamos abrir o nosso coração, né? Vamos receber de Deus e vamos permitir que Ele nos confronte, amém? Para que a gente possa ser uma versão melhor de nós mesmos, para a glória dEle, em nome de Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus em Provérbios 30, versos 15 e 16. 30, Provérbios 30, 15 e 16. A palavra diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura,
a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. Eu me converti aos 15 anos de idade e eu me lembro que quantas vezes lendo a Bíblia eu ficava tão surpresa de ver que a Bíblia fala sobre tantos assuntos tão interessantes. E nós temos aqui na Palavra de Deus um exemplo, né, de parasita, que é a sanguessuga. E a Bíblia fala assim que, olha, uma característica da sanguessuga, de um parasita, é querer só para si, não dar nada em troca. Né? E ela fala, olha, o que a sanguessuga faz é dar, dar. E muitas vezes nós entramos nos nossos relacionamentos com um perfil de sanguessuga, de parasita, querendo só extrair coisas que nos abençoem, que nos façam bem, mas sem ter a capacidade de olhar qual é a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, né? Vamos falar de casamento então nessa manhã. Então eu vou falar do cônjuge, mas essa palavra cabe para os nossos filhos e para aqueles que estão perto da gente também. Mas no nosso casamento às vezes a gente não consegue ter aquele olhar nas pequenas coisas, né, do que é importante para o outro. E nós temos um Deus doador, né? Nós temos um Deus que ele se move por amor ao outro, né? Então nós somos parecidos com o nosso Pai, amém? E vamos nos tornar cada vez mais doadores. Nós precisamos passar por esse processo, não só nessa área, mas em tudo na nossa vida. Os nossos valores precisam ser forjados à luz da Palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que o casamento é uma ideia de Deus e é para ser um lugar de refrigério, é para ser um lugar de compartilhar, de crescer junto, mas às vezes vira um campo de batalha, não é verdade? Às vezes, em vez de viver toda essa parte gostosa, de ter alguém do seu lado, de ter alguém para dividir, de ter alguém para sonhar junto, para conquistar junto, vira aquela gastura, aquela canseira, que é uma pessoa que parece que só exige de você, e não é essa a ideia de Deus. É que possa ser um time o casal, né? Que possa ser uma força somada. E a palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente com os valores da palavra de Deus. No mundo, o que a gente vê as pessoas falando? O importante é você ser feliz. Não está feliz? Sai fora, né? Vai ser feliz. E a palavra de Deus nos ensina algo muito diferente, né? Então nós vamos ver o que é que a palavra fala, essa questão da felicidade. Eu me lembro que uma vez nós recebemos um pastor na nossa igreja, nós estávamos falando sobre família. Então tínhamos no auditório pessoas casadas e também solteiras. E ele perguntou: quem são os solteiros? Os solteiros sempre animados, sempre obedecendo aquele barulho. E ele falou: de vocês, quem aqui quer casar de verdade? E eles se manifestaram de novo, com mais emoção, né? Ele falou: agora eu quero fazer uma pergunta: de vocês, quem desses que querem casar, quem quer casar para ser feliz? E eles entraram juntos. Aí ele falou: eu quero dar um recado para vocês. Se vocês querem casar para ser feliz, fica solteiro, porque está errado. Você tem que querer casar com toda essa intensidade, com toda essa animação para fazer alguém feliz. E agora eu vou perguntar de novo: quem aqui quer casar para fazer alguém feliz? Vocês estão casados já. Então eu vou fazer aqui: quem quer ser casado para fazer alguém feliz? Pode responder, algumas pessoas aqui estão levantando a mão. Então, esse é o coração, a ideia de Deus para o casamento. É casar para fazer feliz. Mas eu não sei você, às vezes soa até estranho falar: oi, não é para ser feliz? Eu nasci para ser feliz. Como assim? Não é para casar e ser feliz? Não estou falando que você não vai ser feliz, mas a motivação do nosso coração deve ser fazer o outro feliz. O ser feliz vai ser uma consequência, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? E Deus nos leva nesse lugar de aprender a ter um coração onde a gente descobre que a prática do melhor coisa é dar do que receber se torna verdade. Porque naturalmente quando você fala é melhor dar do que receber, eu prefiro ganhar um presente do que ter que dar um. Mas o coração do homem que está conectado ao Senhor, ele vai entender: não, é melhor dar. É melhor dar. Então nós vamos também chegar nesse lugar, né, no casamento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 5, nós começamos, Deus vai esboçando a ideia dele, né, através das escrituras nós vamos vendo o que ele pensou ao criar o casamento. E nesse versículo a palavra fala assim:
Deuteronômio 24:5. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se imporá a qualquer encargo. Por 1 ano ele ficará livre em casa e promoverá a felicidade. A mulher que tomou. Olha a ideia de Deus, né? Os homens, eles lutavam pelas suas comunidades, eles lutavam pela mas durante 1 ano. O recém-casado, ele estava sem essa responsabilidade de ter que sair para batalhar, porque ele tinha algo muito importante para fazer em casa: deixar a sua mulher feliz, né? Então, olha a ideia de Deus. Depois ele fala, quando a gente vê lá em Gênesis 2:18, quando ele fala sobre a mulher, ele fala, Deus criou todas as coisas, né, que Gênesis descreve, a criação maravilhosa, empolgante, daí fez o homem, e ele fala, olha, está faltando alguma coisinha aqui, então vai aí uma ajudadora idônea, e cria a mulher. Olha a ideia de Deus: eu vou fazer a mulher para o homem, né? Então a ideia de Deus ao criar a mulher é que para que ela pudesse, ela criou um ser com capacidade. Isso que significa, né, uma ajudadora idônea. Idônea é apta, com habilidades para, com condições para ajudar o homem. Então a ideia de Deus é que um estivesse olhando para o outro, né? O homem servindo a sua esposa, promovendo a felicidade, a mulher com esse coração, né, de servir o marido, de ajudar, de somar, né, de unir forças. Deus vai mostrando então o que ele pensa para o casamento, né, a ideia dele. 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ler a parte B, do versículo 32 até o 34. A Bíblia diz assim: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Então a palavra está falando, olha, a partir do momento que casou, tanto o esposo quanto a esposa, eles têm um lugar de responsabilidade, um lugar de olhar, né, de cuidado. E é isso que vocês têm escrito aí na camiseta de vocês, né? Um jardim bem cuidado, alguma coisa assim que eu li rapidinho, cuidando bem do seu jardim. E isso é uma responsabilidade daquele que casou, né? Tanto a esposa quanto o marido ter esse olhar de que quem casa para fazer alguém feliz, né? E a gente precisa entender isso. E essa mensagem surgiu quando eu li um livro da Universidade da Família chamado 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Eu lembro que a gente estava num evento que tinha esses materiais e eu passei para ver os livros e me chamou muita atenção o nome do livro, 2 Pulgas e Nenhum Cachorro. Eu falei, o que esse livro está fazendo aqui? 2 pulgas e nenhum cachorro. Fiquei intrigada, peguei o livro para ler, a capa ali e o que ele dizia, e a leitura desse livro me abençoou muito, né? Na verdade é um livro sobre casamento, e ele fala que muitas vezes quando nós nos apaixonamos, nós somos semelhantes a uma pulga olhando para um cachorro. A pulga, ela olha para o cachorro como: está aqui a fonte de provisão para tudo aquilo que vai me fazer bem, que vai me encher, vai me fazer satisfeito. Então quando a gente se apaixona, a gente é mais ou menos assim, a gente olha e fala: está aqui a pessoa que vai ser o meu melhor amigo, que vai ser o meu namorado, que vai ser para sempre o meu, vai me satisfazer, vai me tratar bem, vai ser um pouco de... Algumas pessoas têm problemas emocionais e colocam um pouco de pai, um pouco de mãe, um pouco de tudo, a expectativa altíssima, e falam: eu vou embarcar nessa e vou ser feliz. E as pessoas, então, esse é o olhar da pulga, vai dar tudo para mim, né? Tudo que eu preciso. Porque normalmente quando a gente se apaixona, a gente não fala: puxa, como eu vou poder abençoar essa pessoa? Eu não sei se alguém que teve essa maturidade, eu não tive. Eu olhei para ele bem como uma pulguinha. Eu falei: tá aqui, o alvo, né? O meu alvo que vai fazer muito feliz. Ele é um homem de Deus, ele é muito gatinho, e vai ser... eu olhei uma pulguinha, eu tinha só 18 aninhos, então a gente justifica um pouquinho assim também, né? Mas a verdade é que nós precisamos entender que a ideia de Deus não é essa. Porque quando a gente casa nessa condição de semelhante a uma pulga, a gente vai ter uma descoberta que não vai ser tão legal. Em algum momento você vai perceber que você não casou com uma fonte de provisão, que o cachorro seria para a pulga. Você vai descobrir que tem 2 pulgas no relacionamento e nenhum cachorro.
São dois seres cheios de necessidade, cheios de coisa para preencher, cheios de fome na sua alma, e olha para o outro ser que está do lado e fala: não tenho condições de me preencher. Porque o coração do homem, ele foi feito vazio com um propósito, para Deus encher. A gente tem esse vazio dentro da gente, a gente tem, que é para a gente correr para Deus, porque é só Ele que preenche. Assim como uma luva só é preenchida perfeitamente por uma mão, né? Se você quiser colocar uma pata lá dentro, se você quiser colocar um outro objeto, vai sobrar, mas se você veste uma luva com a sua mão, vai vestir cada espacinho da luva, né? Então, o coração do homem também foi feito para Deus preencher. Às vezes a gente corre para tantos lugares quando a gente se depara com os nossos vazios. A gente corre para entretenimento, corre para isso, corre para comida, corre para isso, corre para relacionamento e não preenche. Então o livro dizia que nós precisamos entender isso. A fonte que vai nos preencher, que vai nos saciar, que vai nos levar a esse lugar de poder promover felicidade às pessoas que estão à nossa volta é o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. Né? Então, esse livro fala, quando eu entendo isso, eu mudo o meu foco. Eu descubro que tenho do meu lado uma pulga também, cheia de necessidade, e eu convido essa pulga: vamos nos satisfazer aonde podemos ser cheios, vamos para a presença de Deus juntos. E quando o amor de Deus vem sobre as nossas vidas, a gente tem algo para oferecer, né? O amor de Deus que vem e que preenche o nosso tanque emocional, né, nos leva então nesse lugar de poder olhar para o outro com ternura, com amor, com essa capacidade de servir, né, a pessoa que está à nossa volta. Então, querido, se você reconhece em você, querida, também, né, características de alguma pulga aí, se o Senhor começar a falar com você, né, e você parar e falar: nossa, eu tenho sido tão pulga mesmo, só querendo os meus direitos, só querendo que preste atenção nos meus sonhos, ou querendo chamar tanta atenção para aquilo que é importante para mim, sem conseguir ouvir aquilo que está no coração do outro. Deixe o Espírito Santo te tocar essa manhã, né? E vamos ser, porque o toque dele nas nossas vidas, quando nós reconhecemos, né? E essa palavra sempre mexe comigo. Toda vez que eu fui, primeiramente, muito ministrada, mas todas as vezes que eu estou estudando para ministrar, ela fala comigo, porque eu amo, assim, a característica de Jesus, assim, como um ser tão simples e tão amoroso, né? E eu sou tão desafiada por isso, mas o lugar que nós mais precisamos mostrar isso é dentro das nossas casas, porque às vezes a gente consegue ser super legal para todo mundo, mas dentro de casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge conhece às vezes a nossa versão piorzinha, que a gente se sente tão à vontade, né? E às vezes é aquele ser tão explosivo, com as palavras sempre tão duras, tão sem graça, sabe? Uma pessoa tão insatisfeita. É tão ruim a gente conviver com pessoas assim, né? E às vezes a gente dá conta de ser tão legal lá fora e não consegue ser tão legal lá dentro. Mas o Senhor vai nos dar graça, nós vamos ser os mais legais dentro e continuar sendo legais fora, em nome de Jesus. Mas que os nossos filhos e os nossos cônjuges possam conhecer, assim, a nossa melhor versão, que é aquela que é forjada no nosso tempo com Deus, né? E que eles realmente possam usufruir. A palavra também fala que nós precisamos ajustar os nossos focos de interesse, porque quando a gente não consegue, né, olhar, só consegue ver o que é importante para a gente vai arrastando todo mundo junto na vida, assim, às vezes de um jeito tão pesado. Uma família precisa funcionar onde todas as partes vão ser ouvidas, né? Eu quero que você possa abrir a palavra de Deus comigo em Filipenses 2:4. A palavra diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É o que a palavra está falando: olha, não coloque por importante só aquilo que tem significado, ou sentido, ou interesse para você, mas veja que os outros também julgam importante e coloque isso como um objetivo. É isso que a palavra está nos dizendo. Então eu acho muito lindo ver casais que vão amadurecendo juntos e você vê todas as partes crescendo, brilhando, feliz, porque é um casamento que está funcionando, onde um está conseguindo, né, colocar aquilo que é importante para o outro por importante, né? Porque às vezes tem um casal que é só um que briga. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Vocês são de Berlândia, né? Vocês são de Berlândia. Eu não sei se em Minas acontece isso, né? Mas às vezes tem algumas famílias que a gente
vê uma desestrutura onde só uma das partes, às vezes é o homem, às vezes é a mulher, que os interesses são super valorizados. E aí toda a família paga um preço, né? Para que aqueles interesses sejam alcançados, não importa que custo. Às vezes é profissionalmente, às vezes é ministerialmente, às vezes, mas a família toda precisa ser considerada. Né? A palavra fala que nós precisamos ter uma mentalidade de servir, não só de ser servido. Né? Aliás, não de ser servido, de servir, é essa mentalidade. E lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 42 ao 45, esses textos eles vêm muito contra a natureza humana. Porque a natureza humana, nós, assim, humanamente falando, somos pulgas. Mas em Jesus nos tornamos doadores. Né? Em Jesus nos tornamos servidores e não aqueles que só querem ser servidos. E a palavra diz: Jesus, chamando-os para junto de si, disse: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O que Deus está falando, olha, gente, vamos ajustar uma coisinha aqui. No mundo, entre os governadores, eles têm lá os seus principais, todos bajulam eles, todos paparicam, mas aqui no reino de Deus é um pouquinho diferente. Se você quer ser o primeiro, você vai ser o servo de todos. Né? Você vai servir a todos. O coração, a mentalidade vai na contramão. Né? A palavra está falando, olha, se você quiser tornar-se grande, vai ser o primeiro a servir todos os outros. Então, essa é a mentalidade que nós devemos ter. Às vezes a gente vê evento de crente quase dando briga igual os pióricos do mundo. Porque o povo quer sentar na primeira cadeira, sai empurrando, quem quer sentar? Abre às vezes para um evento, agora vai todo mundo desesperado para tomar o primeiro lugar. Dá briga por causa de cadeira marcada. Você fala, gente, aonde que nós estamos mesmo? Nós estamos na igreja, no reino de Deus. Que a gente deveria ser um pouquinho mais, sabe, dar um lugar, o melhor lugar para o outro. Assim, o nosso coração tem que crescer. E eu estou falando nosso, tá? Nosso, todos nós. E eu lembro que uma célula que eu escutei, a gente tem células, eu não sei se vocês trabalham com células também, grupos cadeiras. Então eu vi um testemunho esses dias tão legal que uma família, eles recebem uma célula na casa deles e eles não têm muitas cadeiras boas assim na casa, então eles fazem aquela junção de cadeira que é normal nas células. A gente pega 4 de uma, 2 de outra, e banquetas e tal, e faz um ambiente para reunião. Mas eles tinham uma cadeira, que era aquela cadeira que sabe aquela cadeira que te abraça? Que faz quase assim, que a hora que você sente, você fala, também estou bem, obrigada, sabe? Você quer assim, falar com aquela poltrona, que é tão confortável. Então eles tinham essa poltrona única, bem especial, e eles levavam para o ambiente da reunião. E aí eles combinaram entre eles. Eles falaram, olha, essa poltrona vai ser para o nosso visitante. Então, porque inicialmente as pessoas começaram a chegar um pouco mais cedo para tentar sentar na poltrona. E os donos da casa falaram, tipo, não, a pessoa chegava e já ia olhando na poltrona, tipo, vou garantir o meu lugar. E aí eles perceberam que isso não estava sendo tão legal. Então eles passaram a dar aquele lugar mais especial para a pessoa que era nova, né? Para se sentir amado, para se sentir especial. Então a gente nós estamos crescendo em Jesus cada dia, amém? Nós estamos melhorando, a esperança. Né? Se você tem muito de Shrek em você, né? Muito de Fiona, não perca a esperança. Não sei se quantos conhecem Shrek e Fiona, são aqueles ogros do desenho, né? De um desenho que são bem rústicos, bem não tão educados, não tão finos, dados a arrotos e flatulências em tons altos e sendo muito grosso, mas tem esperança. A gente pode melhorar a cada dia, a gente pode se tornar mais amáveis uns para com os outros, menos rudes, menos rústicos. Né? E eu sempre falo que a gente nunca pode reclamar. Se a gente é uma Fiona, a gente tem que ficar bem feliz de ter um Shrek do lado. E vice-versa. Né? Porque eu vejo muito Shrek falando, eu queria tanto ter uma princesa. Eu falo, cara, você é um Shrek, fica feliz que eu tô Fiona, dá a mão e vai dançando, segue a vida. Né? Quem quer uma princesa, gente, tem que ser um príncipe. E vice-versa. Né? Se você quer ter um príncipe, seja uma princesa. E ser princesa, ser príncipe. Ser
acharem que, tipo, no nível ogro tá bom, beleza, né? O importante é vocês reconhecerem que às vezes coloca padrão tão alto pro outro e você está tão distante, né? Então é como nas fábulas. Então, vamos crescer juntos, ter esperança para nós melhorarmos e nos tornarmos pessoas doadoras, e o Senhor nos ajuda nesse processo. A palavra fala, né, quando nós queremos ter um interesse, né, o foco no interesse do outro, que nós precisamos entender que dentro do casamento não são só os nossos direitos que valem, mas existem os deveres. Biblicamente há deveres, né, que estão associados à figura e ao papel do homem dentro do casamento, e há os deveres que são, né, para a mulher. Lá em 1 Coríntios 7:3, a palavra diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, você tem que ter consciência do que é devido, né, a você conceder ao seu cônjuge, e fazer isso com alegria, amém? Às vezes a gente cumpre essa parte dos direitos do outro, tipo assim, eu vou fazer, né? Fazer o quê? Tem que fazer, a Bíblia diz, então eu vou fazer isso, mas não é essa a ideia. A ideia é a gente fazer as coisas por amor. Eu já ouvi muitas histórias do pastor Aristides, da família, e uma das características que eles têm nas histórias que a gente já ouviu é de quão amorosos são, né? E eu amo essas histórias de pessoas que se parecem muito com Jesus, porque pessoas amorosas, pessoas doadoras, são pessoas parecidas com Jesus. Faz sentido para você? Então, que vocês, como casal, possam ter um olhar das pessoas, as pessoas olharem para vocês e falarem: gente, que casal é esse? Olha a preocupação um com o outro. Eu já vi esposa que vai tomar um chá, e eu acho isso muito fofo, assim. Ela toma um chá, daí ela pede um pedacinho de torta, ela come um pedacinho e embrulha o restinho num papel. Porque fala assim: gente, tá tão gostoso, eu vou levar pro meu esposo. Eu nunca fiz isso, né, amor? Eu sempre comi a torta inteira, desculpa. Ele tinha que emagrecer e eu amei ele nesse sentido. Mas eu acho meigo. Eu já tive outras atitudes, eu nunca levei a torta. Talvez por isso que me chama a atenção, é que eu gosto tanto de torta que normalmente é ele que embrulha e traz pra mim. Mas eu faço outras coisas, tá, gente? Ele falou que eu tenho autoridade pra falar, eu tenho procurado fazer isso. A torta eu acho tão lindo, que eu já vi mulheres fazendo isso. Ela ganha um brigadeiro e ela não come, né? E ela leva porque o marido gosta. Eu acho muito lindo. Na verdade, você tem que ver o que a outra parte... Tem assunto que já dá vontade da gente já sair pro comentário, né? Segura aí, anota, depois vocês conversam na hora do almoço. Fazem aí, querido, o que nós vamos fazer? Quem vai levar o quê pra quem? Brincadeira. Vamos assinar aqui, contrato, né? A palavra também fala que a gente tem que sair desse lugar. Então, quando eu entendo os direitos e os deveres, eu não vou ficar só nesse lugar de cobrar o que é a minha parte, né? De falar: querido, a Bíblia diz que o marido tem que amar a sua esposa ao ponto de morrer por ela, hein? Vamos lá, cadê seu amor? Não é assim que funciona, né? A gente tem que prestar mais atenção na nossa parte do que do outro, né? Em vez de você ficar exigindo, você focar em oferecer aquilo que é o seu dever. Lá em Mateus 7,12 a palavra fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Uma das formas que eu acho que funciona bem essa ideia é de você saber que tudo que você plantar, você vai colher, né? E você fazer as coisas falando: olha, às vezes a outra parte não é amorosa, e você queria ter um casamento onde as duas partes fossem amorosas, respeitosas. Só que você fala: nossa, o meu cônjuge é tão diferente disso, mas eu queria um relacionamento assim. Então você começa a semear isso. Começa a semear amor, começa a semear um tom agradável de conversa. A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, se você falar docilmente, se você tiver o controle, dificilmente você não consegue brigar com alguém que não quer brigar com você. Muitas vezes a nossa família, nosso casamento se torna um lugar de tantas brigas porque são dois briguentos. São dois briguentos. Às vezes você culpar o outro, é porque você entra na briga. Se você segurar a onda, né, ou a outra, assim,
tiver condições de pôr uma palavra branda à mesa na hora da dificuldade, vai ser diferente. O duro é que a gente tem que lidar com o tal do senso de injustiça que a gente tem. E aí a pessoa fala, não, como você se sente injustiçado. O quê? Você está me ofendendo? Você vai me tratar, você vai me desrespeito. Aí você já dá a moeda. Eu vou junto. Então você me desrespeita, eu te desrespeito, você me desonra, eu te desonro. E aí fica aquele balaio de gato, que não acontece em Minas, é só lá no sul onde a gente mora, né? Em Minas, os mineiros são tranquilos lá, não é? Os mineiros comem queijo, vai tratar dos problemas de boa, com doce de leite. Tudo certo. Aleluia. A palavra fala que o nosso coração tem que ser transformado num lugar onde até para com o perverso, para com o homem mau, a nossa atitude seja boa. Porque nós vivemos, Ele vive em nós. Então, olha só o que Jesus diz. Quero que você abra a palavra de Deus comigo. Em Mateus 5, nós vamos ler 39 ao 41. Deixa esses textos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela produz coisas em nós. Eu estou lendo vários textos aqui porque eu quero que essas verdades ecoem no nosso coração nessa manhã. Então vamos ler com atenção, né? O que esse texto diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Né? Então a palavra aqui, ela fala que isso deveria ser o comportamento de um cristão para com o perverso. A palavra fala, olha, se ele te bater numa face, vira outra. Agora, se para com o perverso é esse tipo de comportamento, quanto mais para com o nosso cônjuge. Às vezes a gente não tem essa capacidade nem do cônjuge, né? Se ele ofendeu, porque eu não sei como que você entende cada uma desses pontos que a palavra vai colocando, mas bater na face. Você já viu alguém tomando um tapa na cara? Eu, graças a Deus, eu nunca tomei, então eu tenho que usar o exemplo de ter visto. Eu já vi pessoas tomando tapa na cara. É uma coisa que, normalmente, as veias de quem levou assim, um tapa na cara, elas já saltam assim. Normalmente, a tendência de querer virar um tapa como uma resposta é quase instintiva. A pessoa já, é uma coisa de querer já responder. E a palavra fala, olha, se alguém te fizer isso, criar essa em você, oferece a outra face, não parte para cima. Né? E eu vejo que não é só literalmente, mas eu vejo que tem tantas situações que são como um tapa na cara pra gente. Né? As pessoas, eu nunca levei um tapa na cara de mão, mas eu já levei a sensação de ter levado com algumas situações. Pá, aí você faz o quê? Oferece outra face. Né? E lembra que você vive para Jesus, e Ele está te vendo, Ele está te mirando. E a sua eternidade, você vai juntando pedrinhas na tua coroa lá na glória. Né? Porque se as pessoas falam, o que eu ganho com isso? Você ganha o selo de aprovação do seu pai. Ele vai falar, é isso aí, garoto, é isso que eu te pedi. É assim que tem que ser. Né? A palavra fala, um segundo tópico, ele fala assim, se alguém te pedir a tua capa, entrega a túnica junto. Ou a túnica entrega a capa? Se pedir a túnica, entrega a capa? Ou se pedir a... Deixa eu ler aqui, peraí. Entrega tudo, valeu. Dá tudo. Eu me deu dúvida aqui do que quem pediu o quê. Mas se alguém pedir a capa, que era o que vinha primeiro, dá a túnica junto. Dá tudo. Aí eu não sei pra você o que significa isso, mas tem pessoas que são super mesquinhas. Elas não abrem mão de nada que elas têm. E no relacionamento, a gente às vezes precisa abrir mão. Eu lembro um dia que meu marido chegou em casa com uma mochila de couro. Ele estava tão feliz com ela. E meus olhos brilharam. E eu comecei a elogiar a mochila dele. Eu falei, uau, a gente é mochileiro. Nós estamos aqui os dois agora, os dois com mochila. A gente ama mochila. E eu comecei, mas essa mochila aí, uau. Gente, ele esvaziou a mochila e ele me deu. E eu amo essa mochila. Às vezes até eu uso um pouco porque eu não quero estragar, amor. Aí ele falou assim, você não está usando a mochila que eu sacrificialmente te entreguei. Mas
eu vejo muito esse amor na vida do meu marido. Ele é uma pessoa que, eu falo que, uma época eu brincava, eu falava que se alguém soubesse da reunião dos ofertantes compulsivos para me informar, porque, sabe, tem os alcoólicos anônimos que se reúnem, tipo, então, se tiver os ofertantes compulsivos anônimos, me fala que eu vou mandar ele. Porque tinha uma época que ele me conseguia, eu ficava assim, cara, como alguém pode ser tão desapegado? Ele me confrontava, a vida dele me confrontava, eu falava, ou eu sou muito egoísta, ou esse cara passou do limite. Eu não sei, mas ele é muito desapegado. E isso me fez ser confrontada na minha dureza nessa área. Então eu entendo o que a palavra está falando aqui. Olha, se alguém te pedir uma coisa, na verdade, capa e túnica fala de algo muito que estava vestindo a pessoa. Então é algo que é teu, algo que é usável, sabe? Para o seu cônjuge, entrega coisas de repente, sabe? Ter esse olhar de poder agradar o outro. Porque a Bíblia está falando o tempo todo é isso. É ter um olhar que não vai focar só naquilo que é importante para você. Por último, o último exemplo que fala assim: se alguém te pedir para andar uma milha, vai com ele 2. Eu não sei aqui se alguém já teve fases sedentárias na vida. Eu já tive fase que eu pagava para andar uma quadra. Tipo, vai buscar o pão na padaria, saía com o carro, 3 quadras e voltava. Eu falava, gente, que é isso? A pessoa não anda. Mas quem já teve uma fase sedentária vai entender o que é isso aqui. Se alguém te pedir uma milha, vai com ele 2, anda mais. Então, eu acho que isso aqui são vários exemplos para a gente tentar entender algo. Vale a pena você se esforçar por quem você ama. Se para com o perverso tem que ser assim, quanto mais quem nós amamos, quem nós escolhemos para viver a vida junto, sabe? Às vezes a gente não tem essa disposição. O que a palavra está falando aqui, olha, tenha disposição. Seja sacrificial, entregue coisas importantes, não seja mesquinho, não pense só em você. E para a gente acabar, eu quero falar um terceiro aspecto dessa visão de acabar com a mentalidade parasita nas nossas vidas, que é você ser suporte na fraqueza do outro. Porque quando nós nos casamos, normalmente a gente é atraído por pessoas que são bem diferentes da gente, que têm forças diferentes, que têm características diferentes. Normalmente o falante casa com a quietinha, Normalmente, às vezes são 2 falantes que tem que ficar tirando para o ímpar, mas normalmente a regra são sempre pessoas que têm características diferentes que são atraídas. Mas eu li em algum lugar que as mesmas diferenças que atraem durante o relacionamento são as coisas que muitas vezes repetem. Porque depois, quando você está convivendo com aquelas diferenças, você fala, cara, como assim? Eu falo A, ele entende B, eu falo C, ele entende D, e eu escolho o vermelho, ele quer o roxo, e a gente não consegue achar pontos comuns, Mas a Bíblia fala que nós precisamos entender quais são as áreas que não são os pontos fortes do outro, e ajudar com aquilo que nós temos, e não ficar criticando, sentenciando, evitando. Tem alguns casais que vão se tornando frios, porque há uma desistência silenciosa. Tipo, eu já tentei tanto mudar, gente, ninguém muda ninguém, só o Senhor nos transforma. Mas quem já aprendeu isso? Que ninguém consegue mudar outra parte do casamento, aleluia, é só Jesus, só Ele. Às vezes a gente entra, quantos casais falaram, eu vou casar com essa pessoa, e durante o processo da nossa vida 2, eu vou dar uma melhorada. Vai mudar. E nós sabemos, Quem aqui já é casado? Temos aqui casaizinhos super novos, tipo, menos de 1 ano de casado? Tem alguém? Vocês devem estar tentando ainda. Deixa eu falar para vocês. Não vai funcionar. Em vez de você assim, colocar esforços para mudar o outro, vai para a oração. Pede para Jesus mudar. Funciona mais. 23 anos de casados, a gente já pode dar essas dicas. Ele só pode falar sobre o tanto de coisa que ele tem orado para eu mudar na minha vida, e tem funcionado. Eu posso testemunhar as coisas que eu tenho orado, tenho visto Jesus fazer na vida dele, e eu glorifico de pé, igreja. Glorifico. Porque Jesus faz. E ele pode glorificar de pé coisas assim, o que ele tem orado, o que ele tem visto. E a gente compartilha isso um com o outro. Coisas que nós oramos, porque vemos áreas de fraqueza que nós possuímos. Ninguém é perfeito, amém? Estamos todos crescendo, sendo aperfeiçoados. Lá em Romanos 15, você pode ler comigo? Em Romanos 15, 1 e 2, a palavra diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos
e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Sabe, quem era a pessoa que falava, vai ter que me engolir? O Zagallo, né? A gente tem que suportar. Esse suporte, né, na verdade, não é só um suporte que vai ter que me engolir, como o Zagallo falava, tipo, vai ter que suportar, no sentido de vai ter que aguentar. Esse suporte é você dar estrutura é você dar ajuda, dar uma força. Sabe quando uma árvore está desmaiando e uma pessoa vai lá e coloca uma vareta e amarra para ser um suporte para aquela planta? É isso que a palavra está falando. Nós temos que dar suporte às áreas de debilidade. Uma das formas de dar suporte é orando. A outra forma de dar suporte é não condenando com a nossa boca dura. Porque às vezes a gente fica dando tanto assim, destaque para aquilo. Ai, você é. E isso não gera vida, não gera mudança. O suporte é criar um ambiente para que o novo venha, para que a força surja, para que o problema seja vencido, amém? E então, quando nós entendemos isso, o nosso casamento vai ser um lugar tão mais legal. Tão mais legal. Eu me lembro que quando nós nos casamos, o Luciano tinha 22 anos, eu tinha 19 anos quando nós nos casamos. Ele era já pastor, e ele tinha o Luciano sempre foi muito ativo, eu ia falar hiperativo, acho que cabe, né, amor? Ele sempre foi fazendo muitas coisas, e eu admiro muito isso nele, que é uma das pessoas também mais focadas que eu conheço e faz tanta coisa, e ele já era assim quando nos casamos. Então, ele tinha uma rotina na igreja bem intensa. Eu estava estudando pedagogia quando nos casamos, eu ainda não era formada, e eu trabalhava numa escola. Então, eu fazia faculdade de manhã, ia para a escola à noite, escola à tarde, e à noite acompanhava as coisas da igreja. Tinha dia que era um campeonato de pulga tão grande. E ele chegava e dizia assim, eu estou cansado. Eu falava, eu estou mais. Gente, existe termômetro para saber quem tem mais cansaço? Não tem, mas era o campeonatinho de pulga. Estou com dor de cabeça, eu falava, nossa, a minha está doendo mais. E a gente ficava, às vezes, até que nós fomos aprendendo, né? Ambos orávamos para que o Senhor nos ensinasse a ser cônjuges segundo o coração dele. Temos uma família, a oração sempre regou, né, a nossa vida. E eu me lembro de algumas coisas que eu vivi com o Espírito Santo. Quando ele chegava em casa, nós chegávamos juntos à noite, e às vezes a gente ia conversar e ele falava assim, hoje é meu dia, eu ia atropelar naquela coisa de pulga. Ele falou, meu dia foi difícil, eu já entrava com o meu então, e já continuava, já falando, a gente ficava nisso. E eu lembro das vezes que o Espírito Santo começou a me ensinar. Ele falava, hoje meu dia foi difícil. Eu ia falar, o Espírito Santo falava, pergunte sobre o dia dele, se interesse pelo dia dele. Eu ficava assim, e eu? Mas comecei a obedecer aqueles impulsos. Eu falava, amor, e eu comecei a perceber que ele também estava diferente. Nós começamos a adotar um novo estilo de vida. Assim, no nosso começo de casamento, onde nós começamos a prestar atenção mais um ao outro. Né? E ele também, com a ajuda do Espírito Santo, e nós começamos a nos comunicar. Quão importante estava sendo para a gente, não só ficar naquele campeonato, mas agora começar, eu estou com dor de cabeça. O que eu posso fazer para ajudar você? Você quer um remédio? Você quer uma massagem na cabeça, couro cabeludo? Você quer que eu ore por você? O que você quer? E isso foi uma coisa mútua. Então nós podemos vencer as nossas pulgadades, amém? As nossas mesquinhezas, as nossas pequenezas, as nossas feiurices de coração. Porque às vezes o nosso coração está tão feio. E eu falo que para coração cabeludo tem depilação, né? Porque às vezes a gente está com o coração cabeludo. Você imagina um coração cabeludo, coisa horrorosa, né? Cheio de mimimi, cheio de coisa, Gente, acerta. Uma das coisas muito legais do retiro de casal é você poder ter esse tempo assim, que você sai da sua rotina. E se você chegou aqui e você sente que vocês não estão numa fase legal, eu não sei o que vocês falaram ontem, talvez eu vá repetir alguma coisa, mas eu senti de falar isso. Se vocês sentem que tem alguma coisa ruim no casamento de vocês, que emocionalmente não está legal, zera a conta. Senta com o seu cônjuge agora, tem uma conversa franca, coloca o que está sendo difícil para você, coloca o que te chateia, peça um perdão um ao outro, zera, para vocês poderem ser felizes, livres, leves e soltos. Uma vez eu tive que
fazer um acerto com uma pessoa, e eu sentei com essa pessoa, não era meu marido, era uma irmã, que eu tinha uma questão para resolver, foi bem difícil para mim. Mas quando o Espírito Santo me convenceu que eu precisava ser transparente, sentar-se para fazer esse acerto, olha o que eu pensei. Eu vou falar, porque eu tenho certeza que ela também tem coisas no coração, e assim que eu começar ela vai falar também. Então vai ser lindo, vão ser duas pessoas que vão ter suas depilações de coração feitas juntas e vai ser maravilhoso. Aí eu fui, sentei, me humilhei, abri meu coração. E depois eu falei, agora você pode falar. Ela falou, eu não tenho nada. Eu falei, tem sim. Não tem não. Você tem. Eu e o Luciano, eu estou fazendo esse exemplo porque assim, nós desde que nos casamos, a gente tem esse hábito de zerar. A palavra fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aconteceu, acerta. Porque a gente é mais feliz assim. Para quem ficar cozinhando, sabe, problema, resolve. Mas eu quero encorajar vocês. E se é só uma parte que é a mais delicada, e você talvez fala, nossa, eu não consigo ver tudo isso. Gente, por amor à pessoa. Sabia que quando você dá atenção, quando você pede perdão, isso traz cura? É mais barato do que remédio de farmácia, anti-ansiolítico, não sei o que, ansiolítico. É mais barato, sabe? Às vezes você não tem paciência de ouvir o seu cônjuge, de olhar nos olhos e falar, ok, talvez você não entenda nada, faz de conta. Você acha que o psiquiatra entende tudo que fala, um psicólogo, então eles não entendem, eles só ficam com aquela cara. Aprenda com os profissionais, faça cara de interesse, diga mais sobre isso, fale mais sobre o seu problema, fale mais sobre o que você está sentindo e preste atenção, não mexe no celular, não liga a televisão do lado, não põe nada, sabe? Para tudo, presta atenção, isso é cura, isso é vida, isso é restauração, zera conta, amém? É você ter por interesse, por foco que é importante para o outro. Se a outra parte não tiver nada a declarar, não vai brigar por causa disso. Né? Você senta, aí você fala assim, mentiroso, você tem coisa assim, fala aí, não, sabe, propõe um momento de conversa, de acerto, se vocês sentem que tem coisas que estão segurando vocês, sabe, pendência, gente, faxina é sempre bom, é ruim fazer, dá trabalho e depois não é uma delícia. Então, às vezes, emocionalmente, no nosso relacionamento precisa de faxina, precisa sentar e falar, aquele cômodo, vamos lá, tira tudo pra fora, chacoalha, tira poeira, reorganiza, depois pega o outro assunto, isso, aquilo, e depois é aquela alegria que a gente sabe como fica pós-faxina. Então, muito bom, eu quero encorajar vocês, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos usar bem as nossas oportunidades. Às vezes a gente vai e volta e não utiliza bem os momentos que Deus nos dá de presente. Um tempo assim só com o cônjuge é um presente, né? Então precisa aproveitar bem, precisa fazer valer, né? O que vocês vieram aqui fazer para estarem melhores, com um jardim mais florido, colorido, perfumado. Para a gente encerrar, eu quero que você possa abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 13, e vamos ler de 4 a 8. Vamos lembrar o que é o amor, né? Esse é o amor ágape, o amor de Deus, mas é o amor que vem para o nosso coração e que a gente pode manifestar na vida das pessoas que estão à nossa volta, amém? Porque nós recebemos da fonte, nós podemos manifestar esse amor. Paulo fala assim, o amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Amém? Que nós possamos crescer em amar. E quando nós falamos sobre a gente deixar a mentalidade de fora, o que nós precisamos adquirir é a mentalidade divina, né? Que é a mentalidade doadora, a mentalidade desse amor. Eu quero chamar já o Luciano aqui. Eu queria que nós pudéssemos orar juntos com vocês. Eu quero que vocês fiquem em pé nessa manhã comigo. E eu quero que você seja tenha um olhar bem corajoso agora. Você vai olhar para dentro de você. Você não vai olhar para a pessoa que está do seu lado. Agora você vai olhar para dentro de você. Uma das partes desse casal. E você vai, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você durante a palavra e te mostrou coisas que dá para melhorar aí dentro. Eu tenho certeza, porque Ele nos ama tanto e Ele sempre fala. E se você não conseguiu entender nada que talvez possa ter espaço para melhorar,
ora agora para Ele te mostrar. Né? E eu quero que você olhe com bastante coragem para dentro de você e faça uma avaliação. O quanto sua mentalidade tem sido doadora, o quanto você tem tido por algo realmente aquilo que é importante para as pessoas que estão à sua volta, para o seu cônjuge, né? O quanto você tem promovido de felicidade dentro desse relacionamento. E eu quero que a gente possa orar sobre isso. Então eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor realmente nos toca, nos ensina. Nós podemos, na luz da Tua Palavra, Senhor, andar por caminhos de vida. E nós queremos nessa manhã pedir perdão por todas as vezes que nós temos sido egoístas, que nós não conseguimos realmente dar valor àquilo que é importante ao nosso cônjuge. Nós não temos paciência para ouvir, para dar atenção, para realmente participar da vida, das dores, dos dilemas do outro, que o Senhor possa nos trazer nessa manhã cura ao coração. Nós queremos ter disposição tanto de perdoar realmente coisas que possam ter ofendido, gerado ferida em nós, queremos liberar, mas também queremos ter um coração sarado, e nós pedimos perdão quando nós pecamos e falhamos com uma mentalidade tão, Senhor, de pulga mesmo, Senhor, tão parasita, e nós queremos abrir mão dessa mentalidade, Senhor, e pedir que a mentalidade divina venha sobre nós essa manhã, que nós possamos ter um coração que ama pacientemente, que se doe com alegria, que possa entender essa verdade, de que melhor coisa é dar do que receber, que nós possamos ser realmente como Jesus e ter esse coração cheio de amor para com o outro que está, para com o próximo, para a nossa família, os nossos filhos. E nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que nós possamos ser suporte na fraqueza da pessoa, dos que estão à nossa volta, do nosso cônjuge, que nós possamos ser uma fonte de encorajamento, de vida, que nós possamos funcionar como um time. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor toque a nossa mente nessa manhã e nos dê a capacidade de olhar com os teus olhos para as situações do dia a dia, que nós possamos nos mover com carinho, com amor, com cuidado, mostrando que realmente nós amamos a pessoa que tem caminhado ao nosso lado e vivendo a nossa vida conjugal. Primeiramente também, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. O texto, eu quero contar uma história e tentar dar um pano de fundo de como Deus me deu essa palavra. Eu acho que vai fazer mais sentido até depois do que no início. Eu nos casamos em novembro de 1995. No mês de dezembro de 95. A gente estava mais ou menos com um mês e meio de casado. E nós fomos fazer uma visita para um casal da igreja. Supostamente era só um almoço de comunhão, né? É aquele tipo de almoço que te chamam para almoçar, você descobre que tem um atendimento na hora da mesa, e tem aquele tipo de almoço que é só para ter o almoço, né? E era uma família com quem a gente nos dava bem, gostava de ter tempo com eles, sentava dentro para comer, para rir, e eu não me lembro de nunca nenhum almoço ter virado atendimento. Então posso te dizer que isso não era a intenção deles. E eu lembro que por algum motivo o marido se atrasou no trabalho. Enquanto a gente esperava a chegada dele, nós ficamos conversando na sala. E eu me lembro que, de alguma forma, aquela esposa, enquanto esperava, não apenas cismou, mas ela descobriu que havia um adultério escondido. E eu lembro de uma crise que ela teve antes mesmo da chegada dele, e quando ele chegou, a confusão começou. Porque era para ter sido só um almoço. Na verdade, virou um momento assim que a gente nunca tinha visto ou presenciado. E na verdade falou: você está me acusando, mas eu sei a seu respeito. E a hora que ele espremeu, ela começou a confessar os podres também. A gente pensa num casamento só de fachada. Ali já tinha muita briga, discussão, né? O negócio estava feio, eram múltiplos adultérios das duas partes,
de repente aquele negócio todo veio à tona. Mas veio numa situação, não quero entrar em detalhes descrevendo, e nós sentamos, porque supostamente seria o almoço, meio-dia. Nós saímos daquela casa 00:30. A coisa estava tão feia entre aqueles dois, que a gente tinha só medo de levantar e ir embora e os dois se matar, literalmente. A gente tinha medo de se matarem. Então a gente tentou chegar a um ponto onde a gente dissesse, nós temos que sair, até porque no dia seguinte pela manhã, que ele e eu iríamos viajar. A gente tinha que fazer um casamento em outra cidade, né? Eram 4 a 5 horas de viagem de carro. A gente não tinha tomado banho, arrumado mala, preparado nada para a viagem. Mas quando nós fomos para casa 00:30, nós só fomos com um acordo, que no dia seguinte eles iriam conosco naquela viagem para ficar debaixo da nossa supervisão. O que a gente pensou, se ficar o fim de semana sozinho, eles não sobrevivem. Agora tenta imaginar a qualidade dessa viagem no dia seguinte. Os dois discutindo no carro e a gente segurando a onda. Nós chegamos cansados de dormir tarde, cansados de tanta discussão 2 dias, cansados de olhar para uma situação que eu, sinceramente, eu não via possibilidade de intervenção. O início do meu ministério foi marcado por muitas curas e milagres. Eu não tinha muito o que pregar e ensinar, e meu foco era só orar por isso, né? A fase do meu chamado naquela época era isso. Eu dizia a Deus, para mim é mais fácil acreditar, né? Que quem não pode andar, volte a andar, que quem não pode ouvir, volte a escutar. É mais fácil acreditar em qualquer outro milagre, porque esse eu já vi fazer, do que acreditar que um casamento desse tenha cura ou conserto. E com esse desabafo, eu lembro quando nós chegamos, a família do noivo tinha preparado uma feijoada, a gente já cansado, norte do Paraná, diferente de onde morávamos, mais para o sul, já era mais quente, um calorão, juntou o calor, a feijoada e a noite mal dormida, e eu lembro que tudo que eu queria à tarde era uma cama para dormir. Então quando fomos para a casa do pastor que estava nos hospedando, eu falei para ele, cara, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Os providências eram um lugar, e que ele e eu fomos tirar ali o que a gente não sabia se seria um cochilo, quanto tempo. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho. Eu não sei se eu chamo só de sonho. Eu acredito que eu posso ser como os profetas do Velho Testamento diziam. Veio a minha palavra do Senhor. E Deus nos falou algo que revolucionou e foi o gatilho de transformação e restauração daquele casal. Deus me deu aquela palavra para que eu pregasse à noite no casamento. Eu lembro que enquanto a gente estava almoçando, o noivo ansioso me perguntou, você já sabe o que vai pregar hoje à noite? Eu falei, não. Falei, como você nem sabe? Para mim, o casamento eu vou 10 minutos, 15 no máximo. Fui de jeito nenhum. Eu te trouxe longe da igreja, te amo, eu vim pregar. Eles vão me ouvir no domingo, eu vou emendar e pregar. Eu não sei o que ele estava imaginando que seria o casamento dele. Acho que ele pensou que ia ser um culto de avivamento, cura, milagre, batismo do Espírito Santo, gente liberta, salva, não sei o que ele pensou, né? Mas eu falei para ele, de jeito nenhum, casamento, a cerimônia tem que ser rápida, breve, objetiva, né? E eu não vou gastar tempo, então não adianta nem pensar muito, porque senão o negócio complica. Ele ficou frustrado quando eu falei isso. Ele olhou para mim e falou, pelo menos ore e pergunte a Deus se ele não tem uma palavra específica para te dar. Eu falei, isso eu prometo que eu faço. Então antes de dormir, eu falei, Deus, eu prometi para o menino que orar. O senhor sabe que eu fiz muita hora extra ontem, que eu estou desgastado hoje. Eu tenho que dormir, então não vou orar muito não. Então a palavra diz, aos seus amados só dá até enquanto dorme. Então se o senhor quiser dormir, fica à vontade para falar alguma coisa. E eu sinceramente não esperava nada com essa oração. Sabe aquele tipo de oração que você fez mais do que falou e agora tem que fazer? E Deus não ouviu a oração. Enquanto eu dormia naquela tarde e veio esse sonho, no sonho eu não me lembro de imagens, eu me lembro de uma voz me explicando e detalhando o que eu quero compartilhar a partir desse texto. Então quero ser honesto antes de pregar. Essa mensagem é uma cola, não é minha, né? E foi dada, não imitei de ninguém pregando, mas também não é minha. Mas
Antes de compartilhar o que Deus me falou no sonho, eu adiantei que aquilo foi um gatilho de restauração desse casal. O que eu não sabia é que o casal que estava fazendo o casamento viria anos depois a ver o seu casamento fracassar e falir. O que eu não sabia foi quando os dois sentaram para assistir o vídeo da cerimônia de casamento, como último recurso de tentar lembrar algo bom que eles pudessem salvar o casamento, é que a palavra que eles mal lembravam foi um instrumento de restauração desse outro casal também. Os dois hoje, os dois casais, não apenas continuam casados, eles têm sido um instrumento de restauração para muitos outros casais. Porque, como disse Paulo, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. O que a partir daquela ocasião a gente passou a experimentar foi algo em 23 anos, que nós temos aí de casados, e apesar da ministério há mais tempo, foi depois disso começamos a trabalhar com casais. Eu não sei te dizer, graças a Deus, pela bondade de Deus, quantos casais nós vimos serem restaurados ao levar isso a sério. Eu não quero apresentar isso para você apenas se você sentir que o seu casamento está na corda bamba e precisando de socorro. Eu acredito que essa revelação tem que estar tão forte dentro de nós, que por melhor que esteja o seu matrimônio, ele pode ficar melhor ainda. E por melhor que esteja ou possa ficar, não receba essa palavra pensando só em você. Eu quero que você receba pensando, quanto mais intensamente você viver isso, mais capacidade você tem de transportar isso na vida de outros. Ok? João, então, capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse que eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 petretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero, tomando esse texto como ponto de partida, compartilhar aquilo que me foi dito e me foi apresentado naquela tarde, naquele sonho. A primeira coisa que me foi dito foi que a forma como eu orei, dizendo: Deus, acredito que o Senhor pode fazer qualquer tipo de milagre, menos restaurar um casal como esse. O Senhor diz: você está equivocado quando pensa e ora dessa forma. A pessoa no sonho, eu não sei se era um anjo, se era um pregador virtual, não sei, não vou tentar inventar o que eu não sei, me dizia: primeiro milagre operado por Jesus foi um casamento. Ele dizia: isso não foi por acaso, isso não foi registrado por acaso. Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Há um propósito por trás de todas essas coisas. E aquela pessoa me dizia: antes de operar um milagre de cura, antes de operar um milagre de libertação, antes de operar qualquer outro tipo de milagre, Jesus de alguma forma prioriza o cenário de um casamento. E aquela voz me dizia: isso precisa fazer você entender o quanto não apenas o matrimônio, mas a família é uma prioridade aos olhos de Deus, que não apenas é o criador dessa instituição, mas é aquele que também deseja dar manutenção a ela. E de repente
eu confesso que fé foi gerada no meu coração para trabalhar com aquele casal diante dessa palavra. E ele me citava o Evangelho de João aqui, o episódio dizendo, não apenas o fato ou a informação do versículo 11, que diz que esse foi o primeiro milagre, que mostra que isso é importante aos olhos de Deus. Ele diz, há uma mensagem simbólica em todo o relato. João escreveu que esses milagres foram escritos para que a gente cresça. Mas há uma mensagem que nos ensina, que nos transmite, ou comunica valores do reino de Deus que estão em harmonia com o resto da Bíblia. Eu não gosto de gente que espiritualiza demais um texto, mas não gosto de gente que ignora o quanto repetidamente nós vamos encontrando na Bíblia mensagens simbólicas, proféticas. Ele me falou de duas coisas. Em primeiro lugar, eu vou fatiar o que eu quero compartilhar com vocês em 3 partes. Em primeiro lugar, eu quero falar do problema que surgiu, da solução que Jesus trouxe. Em segundo lugar, eu quero falar de como foi o processo do milagre ou da solução. Para só em terceiro lugar, depois a gente falar um pouco do resultado. Primeira coisa que me foi dito é que o pano de fundo da história envolve a falta de vinho numa festa. E aquela pessoa no sonho me explicava, não olhe o vinho com o preconceito que você olha hoje para uma sociedade alcoólica. Ele diz, olhe o vinho de acordo com a figura que ele ocupa na Bíblia. O Salmo 104,15 fala que o vinho alegra o coração do homem. O vinho apresentado na Bíblia com a figura de alegria, inclusive como um dos símbolos do Espírito Santo. Ele diz, olhando a perspectiva de alegria, você tem um cenário de um casamento que acabou de começar, mas o vinho ou o estoque de alegria chegou ao fim. E o Senhor me diz, hoje em dia, cada vez mais, você tem situações semelhantes, de gente que mal está celebrando a lua de mel, de gente que mal iniciou esse tempo de festa, e já tem o seu vinho comprometido. E Deus começou a falar comigo a respeito do problema. A solução foi uma intervenção do Senhor, que nós vamos trabalhar melhor ela já. Mas eu quero que você pense comigo. O casamento é ideia de Deus, é plano de Deus. E Deus queria que funcionasse. Por favor, diga amém. Amém. Porém, isso não significa que ele não seja um desafio. Porém, isso não significa que a gente consiga fazer isso funcionar sem a ajuda e sem a graça de Deus. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Então, embora no plano de Deus seja um projeto que deva funcionar, nós obviamente precisamos entender que Ele precisa participar. E nós precisamos entender que a mesma palavra de Deus mostra que a coisa tem tudo para funcionar. Apresenta para mim e para você a ideia de que relacionamentos são desafiantes. O livro de Provérbios diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Um dia alguém falou para mim, pastor, casamento é muito difícil. Eu falei, não, casamento é difícil. Relacionamentos são difíceis. Eu falei, a gente é difícil. Eu falei, você é difícil. Então não vamos jogar no casamento. Gente, eu tive uma boa escola antes de casar. Eu dividi por um tempo um apartamento enquanto solteiro, com outro pastor que também era solteiro. A gente brigava todo dia. Pensa em duas criaturas diferentes, era eu e ele. Não é que um era organizado, o outro era desorganizado. A gente conseguia a façanha de ser organizado numa coisa e desorganizado na outra. E onde era um organizado, o outro era desorganizado e vice-versa. Então era tudo diferente. Esse camarada levantava de manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele arrumava a cama. Mas não é que ele arrumava. E deixava qualquer camareira de hotel profissional no chinelo. Ele era perfeito. Quando você olhava aquilo, eu dizia, o cara não dormiu nessa cama. O quarto dele era impecável. Eu levantava da minha cama, fechava a porta do meu quarto, cada um tinha o seu quarto. A gente não recebia visita, morava sozinho. Eu deixava aquele casulo de coberto. Eu tinha acabado de mudar para um lugar muito frio no Paraná. Então era um casulo, era um monte de coberto. Eu deixava ele inteiro pronto. Chegava à noite, eu só entrava debaixo dele. Está tudo resolvido.
E ele explicava, como é que você não arruma a cama? Eu falei, por acaso você dorme lá? Por acaso você anda naquele quarto durante o dia? Eu falei, a porta fecha, mas eu sei como está lá dentro. O problema é da sua imaginação. Só quando a gente ia para o banheiro, eu sou o cara que no banheiro que eu toco. Eu não suporto alguém que escove deixa espirro de pasta. Eu não suporto dividindo apartamento com o outro, isso acontecia o tempo todo. O problema não é a tampa na levantada que as mulheres reclamam. O problema é aqueles respingos desnecessários em volta do vaso. Era uma cueca lavada e não torcida, pendurada num lugar que vai nem secar, num ambiente frio. Ia ficar uma maravilha aquele negócio. E aí eu brigava com ele porque o banheiro era uma bagunça. Mas quando a gente ia para a sala, ele era o cara que deixava a sala impecável. Eu abri um tanto de livro, estava estudando, pesquisando. Hoje a gente tem muita coisa online. Antigamente era só, né, com os livros e os materiais. Mas às vezes eu estava no auge de algo. Saía pegar um pão para comer, que não era sozinho, era para ele também. Quando voltava da padaria, ele juntou tudo, não marcou nada daquilo tudo que eu pesquisei. Eu ficava louco, cadê meus livros? Está tudo guardado, onde deveria, dentro do armário, em cima da mesa. Aí dava fight, dava briga, dava bel. Só quando ia para a cozinha, eu tinha um toque do banheiro. E eu implicava com ele, como você toma leite no copo, ele passa uma água nele, deixa esse leite secando aí, para quem vai lavar depois. A gente era diferente em tudo. Cada um tinha o seu carro. A gente morava na mesma casa, trabalhava na mesma igreja, mas cada um ia para o seu carro para a igreja. Sabe por quê? Porque se fosse pegar carona junto para economizar gasolina, dava discussão do caminho que o outro fazia. Pensa na escola do casamento que foi para mim e para ele. Eu consegui descobrir antes de casar que conflitos os filhos têm dentro de casa, com os pais, os irmãos têm entre si. Nós não podemos jogar conta só para o casamento. Mas o casamento, diferente da família que você cresceu, que pelo menos você estava acostumado com, ele tem mais surpresas aí. Porque de repente, da noite por dia, você fica íntimo de alguém com que você não conviveu tão de perto. E aí os desafios vão aparecer. Eu quero te dizer que esse é um dos muitos desafios, mas que tem muito medo, que leva esse vinho da alegria, porque duas pessoas tão apaixonadas, daqui a pouco começam a viver em pé de guerra. As diferenças, elas se tornam um desafio. Diferença do jeito de ser de homem e mulher. Pensa em duas criaturas diferentes. Eu não sei quantos já leram o livro, uma leitura secular, mas eu recomendo muito. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Quantos conhecem o livro? Pensa no livro, pode te ajudar a relacionar melhor. Ele trabalha a ideia de que parece que cada um veio de um planeta diferente, se encontrou aqui na Terra, né? E é mais ou menos assim. Porque homem e mulher é muito diferente. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui. Você já viu os homens quando se encontram? Os amigos? Homem não elogia homem. Homem esculhamba amigo. É a nossa forma de expressar carinho. Então quando a gente se encontra, os camaradas, e aí cabeção, e aí careca, ô barrigudo. A gente só vai esculhambando o outro. Você não vai ver um homem elogiar. Na frente não. Agora quando sai da roda, por trás da turma, gente boa isso aí, pode crer. Na frente dele a gente elogia nem a pau. É assim ou não é, pessoal? Agora já viu as mulheres? É o contrário. Elas se encontram, ai, você tá linda, você que tá emagrecendo. Só que quando ela sai da roda, engordou. Quem vai entender a cabeça do outro? Eu não estou falando que tem certo e errado. Os dois elogiam, os dois culhambam, só que o que um faz na frente, o outro vai por trás e vice-versa. Quando homens se juntam, foram na lanchonete, comer um negocinho, a reunião rápida, tomaram o suco, comendo um snack, chegou a conta. R$27 a conta. Vai dividir por os 4. Cada um puxa R$20, joga na mesa. O cara pode estar quebrado, mas não vai esperar todo. Nem a pau. Cada um joga o seu vintão, se bobear, levanta, fica o resto para trás. É nunca que as mulheres vão fazer um negócio desse. Uma vai puxar o celular, vai dividir a conta, uns centavos. Quando calcular os centavos, cada uma vai abrir a sua bolsinha de moeda, vai tirar e vai pagar os centavos. Como eles conseguem ser tão diferentes? Não sei. Agora, não basta a diferença do jeito de ser,
do homem e da mulher. Sem contar aquela história, o homem é mais racional, a mulher é mais emocional, e as diferenças vão longe. A gente tem diferença de criação. A gente tem diferença de temperamento. Como disse aquele, os opostos se atraem. Mas na hora da atração você enxerga no outro virtudes que você não tem. Mas depois que já está atraído junto, você descobre defeitos que você não tem. Porque o oposto é oposto em tudo. Aí, além dessas diferenças de temperamento e comportamento, você descobre que cada um trouxe suas manias de casa. O problema é que não houve um estudo, uma pré-análise, uma conversa para decidir o que aproveitaria da vida de cada um e o que não. Um amigo meu, da primeira compra que fez no supermercado, ele já teve, voltando à lua de mel, já teve o primeiro fight daqueles intensos. A primeira briga intensa com a mulher. Porque os dois entraram com carrinho naquele corredor que tem as latas de óleo. Ele foi e pegou um óleo de soja. Quando ele está indo para o carrinho, a mulher está vindo do outro lado, com uma embalagem plástica de um óleo de milho. Os dois se encontram. Ela olha para a lata de óleo na mão dele e diz: o que é isso? Ele falou: óleo. Ele disse: sim. Ela falou: mas de soja. Ele falou: claro que é de soja. Minha mãe sempre cozinhou com óleo de soja. Ela falou: e a minha com óleo de milho. Mas eu gostava do jeito que minha mãe fazia. Então pede para ela cozinhar para você. Ele já fechou. Agora, alguém aqui fez um acordo antes para saber que tipo de óleo ia usar quando casar? Gente, Kelly e eu não tivemos uma briga, mas na nossa volta da primeira compra do supermercado, nós tivemos a primeira em casa. Peguei o vinagre, tirei da sacola, eu fui o primeiro, já nada ainda, guardei na geladeira. Aqui o jeito é o vinagre. Não está na geladeira, amor. O vinagre não está na geladeira. Você guardou em outro lugar? Sim, meu amor, está no armário. E graças a Deus que é a mulher, porque se a mulher pergunta para o homem, e tem aquela versão lunga. Vocês conhecem as histórias do seu Lunga? Tem nordestino aqui ou não? O seu Lunga era de Juazeiro do Norte. Ainda vivo, agora já morreu, ele era uma lenda. Virou literatura de cordel no Nordeste todo. Pensa num homem ignorante. Pensa num cara que filosofia de vida é toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Tolerância zero. Dizem que perguntaram, que a mulher perguntou para o Lunga uma vez: Lunga, quer leite? Ele disse: quer. Ela falou: leva no copo. Ele falou: não, joga no chão e puxa no rolo. Diz que o Lunga uma vez foi comprar veneno para rato na agropecuária. Fico feliz, o funcionário falou: é para levar. Ele falou: não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mãe, feliz. Por que eu estou dizendo isso? Que os homens, de uma forma geral, parece ter um pouco de Lunga dentro disso. Eu acho que a mulher que pergunta, só tem os dois na casa. Um colocou o vinagre na geladeira, o outro pergunta e sumiu. O homem teria dito: não, peguei não, criou perna sozinho e foi para outro lugar. Graças a Deus aquele doce, sim, meu amor, está no armário. Você abriu o armário, peguei o vinagre e falei: por que está no armário? Ele falou: porque não precisa ficar na geladeira. Eu falei: por que não? Ou porque não estraga. Eu falei: mas e se eu gostar do vinagre geladinho? Ela falou: não, você gosta da salada gelada. E basta o alface da gelada. O vinagre não precisa estar. Você gosta da limonada gelada. E se o açúcar e a água tiver. Se a água e o limão estiver gelado, o açúcar não precisa estar gelado. Aí quando ela quebrou meu argumento, quando você não tem mais argumento, o que a gente faz? Apela. Minha mãe guardava vinagre na geladeira, minha avó guardava o vinagre na geladeira. E eu quero esse vinagre na geladeira. Ela olhou para mim e falou: minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, eu quero no armário. E nós descobrimos que a gente não combinou onde é que ia ficar o vinagre. Agora, quem ganhou? Foi ela, gente. Não tão depressa, que ela soube ser astuta. Ela põe no armário, eu tirava, põe na geladeira e ficava desse tiro e põe. Ninguém tinha cedido. Era até divertido, tinha dia que dava raiva.
Mas um dia eu resolvi fazer não sei o que no carro, e queria dar uma opinião sobre o motor do carro. Eu falei, amor, esse negócio aqui é coisa de homem. Eu falei, vamos fazer uma divisão. A partir de hoje, no carro mando eu, na casa manda você. Quando eu falei isso na hora, fechado. Tá rápido, pegou minha mão assim. E quando eu dei a mão, ela firmou a corda, ela falou, minha primeira decisão como quem manda na casa, o vinagre vai para o armário, tá lá. Ela continua dando no carro. Esse que é o mais interessante. Mas qual é o ponto? As diferenças, se não souberem ser trabalhadas, elas vão produzir desgaste. A tentativa de mudar o outro, ela surge de onde? Porque a diferença nos incomoda. Então a gente quer dar um jeito, fazer o outro do jeito que a gente queria. E a não capacidade de mudar, que você não demora para descobrir que está em você a incapacidade de mudar o cônjuge, vai gerar o quê? Frustração. O livro de Provérbios diz que a esperança adiada entristece o coração. Aí você pensa, hoje não mudou, mas amanhã vai mudar, não mudou. Esse ano novo, faço votos que mude, não mudou. E diferenças normalmente vieram para ficar. Há muitos fatores que contribuem para que isso aconteça, mas a verdade é que muitas vezes essas coisas têm um peso maior do que a gente imagina, para roubar a alegria e a realização do convívio de dois que estavam profundamente apaixonados. Eu não vou gastar tempo tentando especular o problema ou os problemas, mas há muitas razões pelas quais o vinho acaba. A gente tem visto pessoas onde acabou na lua de mel. A gente tem visto pessoas onde acabou nos primeiros meses, no primeiro ano. A gente tem visto gente que levou tempo, mas o vinho tem uma tendência natural a acabar. A gente não quer discutir o problema, que todo mundo vai ter que lidar com ele. Então não importa os detalhes. O que a gente precisa prestar atenção é na solução. A solução surge do fato de que na hora que o problema se instalou, Jesus estava lá. Ele havia sido convidado. E nós precisamos entender o que significa isso. O que significa trazê-lo a ser parte de um relacionamento. Desde que Deus criou e estabeleceu o primeiro casal no jardim, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo dia ele ia visitar os dois. O que é que Deus estava dizendo desde o primeiro casal? Eu não quero ficar de fora da vida conjugal de vocês. Para o bem de vocês, não me deixem fora. Para o bem de vocês, não me deixem longe. Para o bem de vocês, não me deixem distante. Então ele precisa ser parte. Agora a Bíblia diz que ele foi convidado para estar no casamento. Há uma diferença entre só querer chamá-lo de última hora. E eu não estou dizendo que isso também não possa ter o seu resultado. Mas nós precisamos entender a importância de trazê-lo para que ele seja parte, para que ele nos ajude a construir, né? Para que ele de fato seja o grande diferencial. E quando nós permitimos que o Senhor seja parte, quando nós permitimos que o Senhor esteja presente, então esse é o ponto de partida através do qual algo pode acontecer. Eu me lembro daquele sonho, o desconforto que eu ainda senti, de que ela e eu temos entrado tanto na intimidade do casal que a gente descobriu que a gente mal conhecia. Mas assim, eles abriram tanta coisa, aquelas brigas, um jogando coisa na cara do outro, acusando tanto, mas era tanta coisa que a gente não só ficava enojado do pecado e da situação, mas era constrangedor o sentimento que a gente tinha de invasão na intimidade. Mas no sonho essa pessoa me dizia, mas algo que você precisa entender, que onde Jesus entra, normalmente seus discípulos entram juntos. E você muitas vezes será convidado a entrar com ele, para ser instrumento de trabalhar na vida de outras pessoas. Eu sei que há pessoas aqui que têm recebido de uma forma singular, que é mais do que outras, graça para lutar pelos casais.
E eu quero te dizer, não importa o preço que a gente paga para ver casamentos restaurados, até esse que engolir um monte de coisa, e às vezes ter essa sensação de entrei demais na intimidade dos outros. Jesus não faz questão de entrar sozinho, Ele faz questão de trazer seus discípulos, e muitas vezes é parte do processo. Não vou entrar nos detalhes agora disso, porque isso foi mais para me encorajar, e eu quero deixar o encorajamento aqui para alguns. Mas o milagre não aconteceu só porque ele estava lá. Maria, na hora que dá a sugestão e meio que faz a pressão, vamos dizer assim, para que a coisa aconteça, ela vira para os serventes e diz: fazei o que ele vos mandar. Em outras palavras, Maria está dizendo: eu não sei como vai ser, o que quer que essa pessoa fale, obedeça, obedeça, porque obedecer o que ele fala é o ponto de partida para qualquer milagre que vai acontecer. E aqui nós estamos entendendo algo. Tem gente que passou anos deteriorando, estragando, apodrecendo o relacionamento, mas ele chega na igreja, no culto, quer que alguém ore por ele, quer que tudo se resolva de forma instantânea. Esse tipo de milagre normalmente não processa dessa forma. Esse tipo de milagre nasce onde existem corações dispostos a dizer: eu vou obedecer o que ele está falando. Esse é o ponto de partida. Se não tiver a disposição de obedecer o que ele está falando, só a presença dele, sem essa participação, dificilmente vai produzir o que Deus quer produzir. E na verdade, o que eu quero falar agora, ao detalhar o processo do milagre ou da solução que Jesus trouxe, envolve muito mais a gente entender a nossa parte do que só a parte dele. Essa pessoa no sonho, quando começou a falar do processo, mostrou que o que Jesus fez não é trabalho só de Deus, exige, demanda também uma cooperação humana. Ele me explicou alguns símbolos no texto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eram 6 talhas de pedra, e essa pessoa no sonho me dizia o número 6, que é um número que representa o homem. Desde Gênesis, quando o homem é criado no 6º dia, até o livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala lá do 666, a Bíblia não diz número do capeta, a Bíblia diz número de homem. O anticristo vai usar, mas a Bíblia diz número de homem. Essa é a definição. Em toda a Bíblia, onde o 6 aparece, Deus está destacando sempre um aspecto, um elemento humano. Então, as 6 talhas de pedra indicam a parte ou elemento humano. Por que as talhas eram de pedras? A explicação natural é simples. Um odre, que era feito de couro, não cabia muitos litros para estocar tanto vinho, porque a Bíblia diz que cabia nessas talhas, eram em cada uma 2 ou 3 metritas. Para você ter ideia, a média entre 2 e 3, se você pegar ali 2,5 vezes 6, o que Jesus multiplicou de água em vinho era mais ou menos uma média de 100 litros de vinho por talha. Estamos falando de 600 litros de vinho. 100 litros de vinho, você armazenar em odres que cabia um pouco de quantidade, não funcionava. Para você tentar armazenar em vaso de barro, que era uma opção que eles tinham, não suportava o peso e a pressão, quebrava. Então, para esse tanto de vinho, a explicação natural de uma talha de pedra ou de água é porque, de fato, tinha que ser algo que suportasse. Mas a pessoa me explicou e disse: enxergue além do natural. A talha de pedra indica um detalhe importante sobre a limitação do homem no casamento. Quando perguntaram a Jesus a respeito do divórcio, e Jesus diz: Moisés permitiu o divórcio. Jesus diz assim: por causa da dureza do vosso coração. Ele diz: não foi assim no início. Ele está deixando claro no que fala depois, não vai continuar sendo assim. Mas ele diz: durante a lei, a exceção foi dada por uma razão: a dureza do coração. E acredito que a pedra fala muito dessa nossa inclinação. Gente, é impressionante como um casal às vezes começa a brigar com uma coisa pequena. Às vezes estão brigados 1, 2 dias depois, e às vezes não lembra nem pelo que começou.
Não é impressionante esse negócio de não, se ele não cedeu, também não cedeu. Eu perdoo, depois que me perdoar, né? Ou merecer perdão. E a gente olha como o ser humano tende a ter essa capacidade de endurecer. A razão pela qual Jesus disse que o casamento não era assim antes e não precisaria ser depois, foi porque a profecia de Ezequiel era: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou dar a vocês um coração de carne. A menos que a gente se permita ser tocado e trabalhado no nosso jeito de ser, na nossa natureza, não tem milagre empurrado com ela abaixo. Outra coisa que me foi explicada também: a água, eu já vou falar dela, era a matéria-prima do vinho. Jesus mandou sementes: encha de água, depois que vocês se parte de vocês, eu faço a minha, transformo em vinho. Milagre por milagre, e encher a vasilha de vinho. Mas basicamente é como se você estivesse dizendo: se você não fizer a sua parte primeiro, eu não faço a minha depois. E depois da sua, vem a minha. Água, vamos dizer assim, era a matéria-prima do milagre. Agora, quanta água coubesse no matalho, determinava quanto de vinho Jesus ia poder transformar depois. Concorda comigo? Se tivesse pouca água, pouco vinho; muita água, muito vinho. E para caber mais água, eu não estudei a etimologia da palavra para saber se o nome talha está ligado ao fato de que a pedra era talhada. Mas esses eram blocos de pedra. Eu já estive lá em Caná da Galileia 2 vezes, e tem uma pedra lá para você ver de perto, tirar foto, que remonta ao começo da era cristã, porque eram essas talhas. Eram blocos gigantes de pedra que eles iam talhando, cavando. Agora, quanto mais cavasse, mais água caberia. E quanto mais água coubesse, mais vinho teria. E aquela pessoa falava do simbolismo disso para mim no sonho, dizendo: quanto mais vocês se deixam ser talhados e trabalhados por Deus, maior é aquilo que Deus pode fazer por vocês. Falei do número 6, falei das talhas, vamos falar da água. Agora tem uma associação muito clara a duas coisas no Novo Testamento: a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5, quando fala da relação de Jesus com a igreja, com o noivo e a noiva, ou analogia entre marido e mulher, que o Senhor se entregou a si mesmo para santificar a sua igreja por meio da lavagem de água da palavra. Há uma associação entre a água e a palavra. Mas também você vai ver Jesus dizendo que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquela pessoa me fala um sonho desses dois significados. E diz: quanto mais vocês se deixam ser trabalhados, e por outro lado, quanto mais se enchem da palavra e do Espírito Santo, maior a possibilidade de vocês viverem aquilo que Deus quer fazer. Sabe, gente, nós estamos querendo, às vezes, que uma pessoa, da noite para o dia, entre um profundo nível de perdão, sem que ela se abasteça da fonte do perdão, que é o próprio Deus. Como a gente perdoa? A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados e perdoar como Cristo, como Deus em Cristo nos perdoa. Agora, Ele tem amor suficiente para isso. A pergunta é: eu, você tem? Mas Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando eu e você começamos a nos encher dele, nós temos recursos que naturalmente não teríamos. Quando eu e você começamos a nos encher da palavra, e nossa mente começa a ser moldada e modelada, a pensar de acordo com ele, a ter os valores dele, o comportamento dele, tudo vai fazer diferença. O problema é que hoje nós temos uma geração inteira de gente que vem para a igreja, não quer ter compromisso com a palavra, não quer uma vida cheia do Espírito Santo, mas ele quer de alguma forma que alguém faça uma oração milagrosa e resolva o casamento dele. O que eu vi acontecer na vida daqueles dois casais que eu testemunhei foi um processo. Eles não viveram um milagre como eu discuti, mas eles entenderam a parte deles. Eles começaram a entrar nesse lugar na palavra, eles começaram a entrar nesse lugar de se encher do Espírito. Foi fácil? Não foi não, mas eles foram
gradualmente vivendo uma obra restauradora extraordinária da parte de Deus, porque entenderam a responsabilidade deles de cooperar. Quem está entendendo, diga não. Mas a terceira e última coisa que eu quero destacar foi que o Senhor me chamou a atenção naquele sonho para o resultado do milagre. O Senhor me falou naquele sonho que muitas vezes o nosso anseio pelo milagre é muito egoísta. A gente só consegue enxergar a nossa necessidade e nada além dela. Tudo que a gente quer é que Deus nos socorra. Mas a mente de Deus não processa como a minha sua. Aliás, Deus não é um Deus de desperdício. Depois que Jesus multiplicou pães e peixes, a ordem dada foi: recolhe o que sobrou para que nada se perca. Eu vou te dizer, Deus não perde nenhuma oportunidade. Quando Deus faz um milagre na minha, na sua vida, ou de quem quer que seja, Ele, além de suprir a necessidade de alguém, Ele gosta de usar aquilo. Eu brinco que Deus gosta de nos colocar numa vitrine para que outros vejam em nós o que Ele fez, de modo que isso promova a honra e glória para Ele. A Bíblia diz: com esse Jesus deu início aos seus sinais. A Bíblia diz: e os seus discípulos viram sua glória. Aquilo foi para a vitrine e creram nele. Quando a glória de Deus é manifesta por meio de qualquer milagre, isso contribui para que outros também creiam. Deus nunca está pensando só na nossa necessidade. Deus está sempre tentando otimizar. Como é que eu posso, além de ajudar esse casal, trabalhar de tal forma que isso sirva para a honra, para a glória do meu nome? Então nós precisamos entender que ajudar as pessoas não é apenas ajudá-las a alcançar aquilo que vai trazer alegria ao coração delas. Ajudar casamentos não pode salvar apenas aquela família, pode ser um meio através do qual muitos outros quererão e também serão tocados por Deus, para que também sejam alcançados e salvos. Quem está entendendo de maneira? Quando a igreja tem a visão de promover esse tipo de milagre de restauração, ela pode avançar e levar o reino de Deus a avançar muito com isso. Mas antes de explorar melhor esse detalhe, eu quero chamar a atenção do outro. Me foi dito a respeito da qualidade do vinho. Quando o mestre Sala, que não sabia de nada, trouxeram para ele, e ele pega e prova. Na hora que ele prova, ele diz: algo diferente está acontecendo aqui. Ele diz: esse segundo vinho da reposição. Irmão, a Bíblia não fala quanta gente tinha, mas para ter acabado do vinho, normalmente as bodas duravam 7 dias. Então não era que todo mundo ia beber tudo no mesmo dia. Mas para ter acabado o vinho, eu imagino uma boa quantidade de gente. Agora ele prova e diz: você guardou o melhor vinho para o final. Ele basicamente diz: normalmente não é assim que se faz. Se serve o bom vinho primeiro, por último bota o vinho inferior. Medida econômica. Isso é que nem churrasco. Já viu o tempo como encher linguiça, né? Tem o encher linguiça, que é você encher a tripa, mas encher linguiça, vamos encher a turma de linguiça, porque não tem carne nova para gastar com todo mundo o suficiente. Se a gente der pão, né, der salada, der vinagrete, der linguiça, daqui a pouco consome menos carne, que é mais nova. Mas normalmente a carne fica por fim. Lá eles davam o melhor vinho no início, a pessoa saboreou, aproveitou, às vezes estava alegre, mas agora vai baixando o padrão. Na maioria dos casamentos, começa-se uma qualidade de vinho para piorar a qualidade de vinho depois. Isso quando ele não acaba. No plano de Deus, Ele não quer que o que vem depois seja nem só igual que era no começo, quanto mais inferior. O plano e o projeto de Deus é que esse outro vinho seja ainda melhor do que aquilo que tinha no início. E Deus naquele sonho dizia: você vai assistir esse casal experimentar o que eles nunca tiveram. E a gente viu eles passarem por aquilo e por esse nível de restauração, a ponto de dizer: o que a gente tem hoje, depois de tantos anos, depois da restauração, é melhor do que qualquer coisa que a gente teve antes
da gente ter todo e qualquer problema. E eu e você precisamos acreditar em duas coisas, não só na qualidade, mas na quantidade. 600 litros de vinho, gente. Eu acho que normalmente quando o assunto é vinho, eu digo, da minha parte não vou economizar. Da minha parte não vou regular. Eu quero que isso seja abundante na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando eu e você podemos viver um milagre de intervenção do vinho dele, acredito que para isso a gente também não precisa nem ter que esperar acabar. Só o fato de cultivar a presença dele ser convidado, dele ser parte. E a gente tem que viver o casamento a três. Ele tem que ser uma aliança a três. Porque o casamento não é só a aliança do homem com a sua mulher, é uma aliança dos dois com Deus. O livro de Provérbios, quando fala da mulher adúltera, diz que ela abandonou o amigo da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. O casamento nunca foi uma aliança só do homem com a mulher, ele é uma aliança? Deus chama de aliança. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, mas não há aliança só dos dois, uma aliança de cada um com o outro. Eu lembro que um dia a Kelly olhou para mim e falou: eu sei da seriedade com que você vai entrar no seu compromisso. Ao mesmo tempo, acho que ela queria me lembrar de algo importante, mas ela falou o seguinte: eu acredito mais no seu compromisso com Deus do que no seu comigo. Gentilmente ela está dizendo: lembra que o compromisso não é só comigo, e com ele a coisa é muito mais séria do que só comigo. Quando nós entendemos que ele tem que ser parte, não apenas para socorrer, para intervir, não apenas para assistir, porque ele é testemunha da forma como nós tratamos e lidamos um com o outro o tempo todo, mas quando nós entendemos que ele é parte desse compromisso, a gente vai lutar para que não se dissolva. Um dia desses perguntaram a um casal que estava completando bodas de prata, de ouro, 50 anos de casado: como foi que vocês conseguiram durar tanto tempo casados? Ele olhou para a pessoa e perguntou e disse: nós éramos de uma época quando algo quebrava, se consertava, não se jogava fora. E essa mentalidade de lidar com as coisas parece estar se transferindo para outras, porque a nova geração malemar sabe o que é consertar um aparelho de televisão. Hoje, dependendo do que acontecer, é mais fácil, mais rápido, mais barato trocar do que consertar. Mas ele disse: sou de uma época quando algo quebrava, a gente consertava, a gente não jogava fora. E nós precisamos voltar com o povo de Deus, entender não só que é para consertar, mas que tem conserto. Não só que não é para jogar fora, mas é para viver o melhor de Deus. Esse vinho abundante fala do plano de Deus de realização para nós. Alguns crentes imaginam mais ou menos assim: bom, casei, estou lascado, estou preso aqui por resto da vida, fazer o quê? Quase como se Deus planejou uma armadilha para ele. Diz: morra aí dentro, miserável crente. Não vou deixar você sair daí nunca. Né? Esse não é o plano e o propósito de Deus. Quando Deus planejou essa relação, Ele estava olhando para mim e para você, dizendo: eu quero que tenha muito vinho, eu quero que tenha muita alegria, eu quero que tenha muita realização. Mas, Senhor, às vezes a gente escolhendo as coisas e o vinho acaba. E diz: eu quero que vocês me tenham, porque nessa hora eu posso interferir. O vinho pode voltar em melhor quantidade, em maior quantidade do que estava antes. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico. Os cursinhos para cá. Todos queremos passar por crises no relacionamento. E não importa o tamanho delas, elas podem comprometer o filho. E só uma forma de sobreviver isso é não tentar lidar com isso sozinho. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar aqueles que edificam.
Eu quero nessa manhã te lembrar, não importa o que você passe ou enfrente, ainda há solução, ainda há um caminho de volta. Pastor, eu estou num bom momento. A vida dá voltas. Amanhã você pode não estar e vai precisar lembrar de tudo isso que eu te falei. E eu não estou amaldiçoando ninguém. Mas a vida tem altos e baixos. As circunstâncias mudam. O importante é você saber que não importa se você está no alto ou no baixo, você pode contar com Ele. Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu ali estás. Pode ser estar nas alturas, na profundidade, você pode contar com Ele. E correspondendo devidamente com Ele, isso pode fazer toda a diferença. Eu sinto que nessa manhã, como eu falei antes, talvez Deus esteja te preparando para ajudar outros. Talvez Deus esteja te preparando com uma ajuda dele, que você vai precisar daqui a um tempo. Mas talvez Deus queira socorrer casais nessa hora. Estão se esforçando para parecer que está bem. Estão se esforçando, quase como quem diz, pela fé. Como agir, como quem crê que está bem. Mas a verdade é que Deus não quer apenas que você ensine. Deus quer que essa fé funcione, onde você poder voltar a estar bem. Ele tem recursos para isso. Ele tem um projeto claro a respeito disso. E nós podemos viver milagres da parte dele. Eu gostaria que nós orássemos. Gostaria que cada casal pudesse orar junto, pelo menos você esteja trabalhando aí e não esteja com o seu cônjuge. Eu gostaria que vocês pudessem, talvez sem trocar nenhum tipo de palavra específica, sem discutir ou avaliar nada nesse momento, apenas dizer: Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor continue presente, que quando precisar de você, o Senhor faz a diferença. Nós queremos viver o melhor de Deus para o nosso matrimônio. Nós não queremos que o vinho acabe, nós não queremos que o estoque sequer diminua. Enquanto vocês oram juntos, e não precisa fazer isso em voz alta, pode fazer isso como você achar melhor. Se eu quero que vocês clamem a presença do Senhor Jesus, faça a diferença não só hoje, mas garanta a continuidade, a melhora e a abundância desse vinho em nome de Jesus. Que os céus se abram essa manhã, Senhor. Que os céus se abram nessa manhã sobre cada casal aqui. Se por um lado nosso coração muitas vezes demonstra ser de pedra, o Senhor declara que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. E oro que mesmo o coração mais endurecido, diante da menor abertura e sinal de vulnerabilidade ao teu toque nessa manhã, seja ministrado pelo Senhor. Que quer tenha gerado dureza de coração, seja a própria carnalidade, seja a resposta à dor, a ofensa ou decepções, nós oramos que isso seja mudado por um toque sobrenatural. Deus de milagres, nós te invocamos desse lugar hoje. Nós oramos não apenas pela bênção do Senhor sobre cada casamento aqui, mais do que isso, nós oramos que a sua capacidade de intervir comece a se manifestar. Ainda que isso não seja instantâneo, ainda que isso requeira a nossa cooperação,
Nós oramos pelo teu start, pelo teu movimento inicial nesta manhã. Nós oramos pelo sopro de vida do teu Espírito. Nós oramos pelo derramar da tua graça. Estende a tua mão sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Enquanto você ainda ora, eu não quero expor ninguém. Talvez esteja num ponto de crise, a ponto de dizer: eu quero que outros orem por mim. Mas se você estiver numa situação onde entende que você deveria, junto com Jesus, deixar os discípulos dele entrar, eu quero te encorajar a procurar ajuda, desde a sua liderança, discipuladores, seus pastores. E muitas vezes isso pode ser uma das formas através das quais o Senhor Jesus vai trabalhar e vai fazer a obra.